Olá, rainhas! Eu sou a sua mentora da saúde, Wanderleia Coelho, e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre HPV. Que doença é essa que acomete a população feminina e também a masculina? Como que você adquire? O que ela te causa? Como que você trata? E ainda, que prevenções e cuidados você tem que ter para não se contaminar ou para não se infectar novamente? Vamos lá aprender muito sobre esse tema? Ok, HPV. HPV é uma sigla que significa papiloma vírus humanos. E acredite, ela é considerada a maior DST, que é a doença sexualmente transmissível, a mais frequente no mundo. Você sabia? Você conhecia sobre o HPV? Você sabia que era uma DST? Se conhecia, se sabia ou se não, coloque aqui no comentário para que depois nós possamos interagir, ok? Mas é importante você saber que esse HPV, esse vírus, ele é responsável por uma série de doenças e principalmente pelo câncer de colo uterino. 90% dos cânceres de colo uterino estão relacionados ao papiloma vírus humano. Ainda, ele é responsável pela incidência de câncer de pênis, de câncer de vulva e ainda de câncer de garganta, chamado orofaringe. É algo importante que você tem que se preocupar, não é? Mas como que você adquire esse vírus, esse HPV? Através da relação sexual. Por isso que é considerado uma doença sexualmente transmissível. É importante ter em mente que é altamente incidente. E o que é mais preocupante? Os sintomas são inexpressivos. A maioria das mulheres que se infecta, ou ainda dos homens, não tem expressão desse vírus. E de que forma que você poderia perceber que você pode estar infectado? De duas maneiras. Se você tiver a presença de verrugas na região genital, são como se fossem pequenas couve-flor, como se fossem umas bolinhas irregulares na região genital. Dessa maneira você pode acender e falar, nossa, algo de errado está acontecendo. Agora imagine você, mulher, que desde a partir da adolescência ou na idade adulta ou em qualquer idade, esse vírus pode estar acometendo a tua região genital, principalmente o câncer pode estar acontecendo, o câncer de colo de útero, e você pode nem estar se dando conta. Por quê? Você não tem sintoma. E que sintomas você poderia ter fora as verrugas? Um sintoma onde o câncer já está invadindo, onde o câncer já está acontecendo. Você pode ter desde um corrimento importante, um corrimento crônico, um corrimento diferente, um sangramento. Isso é a manifestação nos estágios mais iniciais, e com o tempo, com a progressão dessa doença, com a progressão desse câncer, você pode ter desde inchaço abdominal, inchaço nas pernas, dor na região pélvica, porque esse tumor está invadindo além do seu útero. Isso é grave e isso é importante você ter em mente. Existem cerca de 150 tipos desse vírus, mas existem vírus mais agressivos e menos agressivos. E quando nós pensamos em doença do colo uterino, principalmente o câncer de colo uterino, há dois tipos mais frequentes. É o chamado subtipo 16 e 18. E quando pensamos nas verrugas genitais, há dois subtipos mais frequentes, o 6 e o 11. Mas o que é importante ter em mente? Como que você vai tratar? De que forma? Você tem que pensar o seguinte: quando você tem uma verruga, você tem que tirar a verruga. Quando você tem uma lesão, seja na vagina ou seja no colo do útero, você vai tirar essa lesão. Mas o HPV, por si só, ele permanece no seu corpo. Ele diretamente não tem uma cura, porque o seu próprio corpo tem que combater esse vírus. Mesmo que você tire a lesão, o vírus permanece. É o seu sistema imunológico, é a tua imunidade que vai curar, que vai fazer com que você não tenha mais esse vírus no seu corpo. Certo, mentora? E agora, como que eu faço? Você tem que, de rotina,
ir no seu médico, fazer seu exame preventivo, seu exame ginecológico com a frequência que ele estabelecer para você. Se ele detectar alguma alteração nesse exame preventivo, chamado Papa Nicolau, ele vai te pedir o exame complementar que se chama colposcopia ou vulvoscopia, na dependência do que ele achar adequado. Se tiver alguma lesão, vai ser feita uma biópsia. Essa biópsia pode detectar alguma alteração e o tratamento vai ser indicado. Geralmente, o câncer não aparece de imediato. O câncer de colo de útero demora, em média, 10 a 15 anos para ele se manifestar, para ele se estabelecer, mas muito antes você pode ter pequenas inflamações, pequenas alterações nas suas células que podem estar evoluindo para essa doença que tem uma incidência considerável. O câncer de colo de útero está entre os 3 cânceres mais frequentes da população feminina. Por isso, eu quero que você preste muita atenção na importância do papiloma vírus humanos ou HPV e pensar que é possível você tomar cuidados, sim, preventivos, pelo menos para minimizar, ok? Para que você não tenha uma exposição frequente. E o que te ajuda de fato? Você ter um parceiro único, um parceiro que também esteja sadio como você. Dessa forma, se você tem uma relação onde você não tem o vírus e o parceiro não tem o vírus, está tudo certo. Considere que você não tem e que ele tem. Ele, sem dúvida, pode te infectar. É importante o casal não estar infectado. Lembra o que eu falei? Que o vírus some com o tempo? É possível sim, mesmo que você adquira o vírus, ele pode desaparecer. Isso não significa que você vai ter esse vírus para a vida toda uma vez infectada. Por isso que você tem que tomar cuidado primeiro para não se infectar. Ok, eu me infectei, o meu sistema imunológico curou? Sim, com o tempo isso vai desaparecer, eu não vou ter mais esse vírus. Isso vale também para o seu parceiro, aquele que você selecionou para ter uma vida sexual ativa, ok? Mas o que mais aumenta o risco? Quem tem múltiplos parceiros? Uma vida sexual também, quando você começa a ter relação numa idade muito jovem, são fatores que aumentam a tua chance de se infectar por esse vírus. Não usar preservativo. Se você não tem um parceiro definido, usar preservativo faz toda a diferença. Impede que você não se infecte de uma forma total? Não, porque o preservativo é apenas para a região peniana que entra na vagina. Agora, a bolsa escrotal em contato com a região externa, chamada vulva, sem dúvida, se tiver alguma lesão, você pode se infectar, mas numa menor quantidade, ok? Porque é uma região externa. Mas vale usar o preservativo? Vale! E o que mais que nós temos hoje de propostas pensando em imunidade, pensando em proteção? Existe uma vacina, existem na verdade 2 vacinas, uma vacina chamada bivalente e uma vacina chamada quadrivalente. Essas vacinas, elas têm 2 cepas de vírus e 4 cepas de vírus e elas são indicadas para prevenção da infecção numa faixa etária de 9 a 26 anos e essa vacina está disponível no sistema público desde que o seu médico possa fazer a prescrição. Ela é feita em 3 doses no momento da vacina, 2 meses depois e 6 meses depois. Você tem a vacina, você tem o comportamento sexual que é importante, você tem o parceiro que é importante, você tem o preservativo. Você tem que cuidar do seu sistema imunológico. São os seus soldadinhos. Por quê? Se eu penso num vírus que está ali atacando o meu corpo, que pode sumir entre 1 a 2 anos, na grande sua maioria, por que não cuidar do nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa? De que forma que você vai cuidar? Tendo uma boa alimentação, adotando a prática regular de exercício físico para nutrir bem as tuas células, tendo um sono reparador, que é importante, fazendo o que eu digo que é o gerenciamento do estresse. Todas essas medidas vão fazer o quê? Reforçar o teu sistema imunológico. Essa é a melhor forma de você combater o vírus. O ideal é não ter o vírus, o ideal é não ter a exposição do vírus. Mas se ele acontecer, se você se infectar,
Não se estresse, não fique preocupada pensando que isso aí vai ser ruim. Faça seu exame preventivo para ver se está tudo bem, vá no ginecologista. Se ele achar que é importante fazer um exame complementar, ele vai pedir para você, mas se der o vírus, pensa que os teus próprios soldadinhos, o teu próprio sistema imunológico é aquele que vai te ajudar a combater essa doença sem dúvida nenhuma, ok? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, compartilha e aproveita para se inscrever no meu canal agora para que você continue recebendo todos esses vídeos que sem dúvida nenhuma vão fazer toda a diferença na sua saúde. Super beijo, nos vemos no próximo vídeo, ok?